Olá, hoje eu estarei mostrando um pouquinho a respeito aqui desse software, que é um software de simulação de bateria, tá? Aí os produtores que costumam gravar discos de demonstração, né, ou discos demos, ou até mesmo você que tem algum home studio ou algum espaço em casa mesmo, é um software muito usado por esse tipo de pessoa. Pessoa que talvez não tenha muito recurso para gravar uma bateria em estúdio e usa esse tipo de software para produzir pequenas backing tracks ou até mesmo registrar algumas pequenas ideias de linhas de bateria para uma gravação posterior. Esse é um software que não substitui uma bateria real, isso porque ele tem limitações, assim como todo software tem, mas é um software que funciona muito bem pela proposta que, que ele pretende entregar. Começar pelo nome, né? O nome do software aqui é EasyDrummer, ou ainda EasyDrummer 2, né? Que essa é a versão dele. Existe a EasyDrummer 1, ou ainda para aqueles que gostem de, de chamar como nome original, né? Ainda tem o EasyDrummer 2. Easy, na verdade, foi uma sacada muito inteligente dos produtores. Se não me engano é a Contact Music. Easy, né, significa fácil aí na tradução do inglês. E aqui eles colocaram easy, né? Easy no inglês é easy também. Então, acaba que conceitualmente eles quiseram trazer a ideia de uma bateria fácil, né? Uma bateria que você consegue carregar no seu computador e produzir ali em pequenos passos aquela ideia que você quer registrar ou qualquer outro tipo de material que você queira produzir em poucos minutos. Esse aqui é o primeiro painel da bateria. Ele nos dá uma bateria básica, né, como você pode ver aqui em cima. Esse aqui é o que eles chamam de kit básico, que consiste em uma caixa, né, e um bumbo. Aqui tem um chimbal, ou ainda hi-hat, né, para as pessoas que gostem de chamar. E aqui tem o jogo de tons e o jogo de surdos. Aqui tem 3 pratos de ataque, né, os crashes. Aqui tem um... Esse aqui eu vou passar depois. Ele tem uma observação muito legal de se fazer. Aqui um último que está na posição de um prato China, mas ele também é um prato de ataque, também é um crash. Depois eu vou explicar por que está acontecendo isso aqui. Agora falando aqui a respeito desse prato que eu deixei por último, esse aqui é o prato ride, ou ainda o prato de condução. Esse tipo de prato aqui, o EasyDrummer reconhece a área que você clica nele, né? Ou ainda se você estiver usando algum controlador MIDI, seja ele teclado ou a própria bateria eletrônica, ele é um prato que tem sensibilidade de acordo com a região que você clica, né? Se você clica aqui na cúpula do prato, ele dá um som mais, né, um som de cúpula, é óbvio. E clicando aqui um pouco mais para a periferia do prato, ele dá um som também de periferia do prato. Som mais periférico, né? Então, o prato ride ele tem essas características que os outros pratos não têm. Isso é uma característica do prato ride aqui dentro do EasyDrummer. Temos ainda, além desses kits, outros kits que o EasyDrummer nos entrega. Aqui eu tenho 2 pacotes,
que um é o Easy Drummer Modern, onde tem o kit básico deles, disco uma bateria de anos 80, que é tirada algumas peças e também algumas afinações mudam. Percebe que tem uma caixa um pouco mais reverberada, ou também um pouco mais aguda do que o kit anterior. E tons também um pouco mais reverberados. E o bumbo talvez um pouco mais presente. E dentre outros, né? Dentre outros kits que o Easy Drummer consegue nos entregar. Tem aqui o Modern Vintage, que tem um som também diferente. Outros kits metal, uma caixa um pouco mais grave, sem muito reverb. Os pratos não mudaram muita coisa. Os tons talvez um pouco mais graves, né? Esse último um pouco bem mais pesado. E o bumbo um pouco mais presente, bem característico aí dos bumbos de metal. Talvez até um pouco comprimido, né? Bem comprimido. E aqui ainda no outro kit do Easy Drummer Vintage, tem o kit básico, que ele vai carregar. Vê que ele mudou, né? Ele mudou de um kit padrão, o Easy Drummer Modern, para um kit básico. Consiste aqui em um bumbo. Vê que o som muda bastante, né? Uma caixa, um tom e um surdo. E poucos pratos também. Pratos básicos aí em um kit de bateria. E ainda tem aqui o User Presets. Eu não tenho nenhum preset aqui. Eu uso esse software, na verdade, mais para fazer experimentos. Eu não uso ele profissionalmente. Então eu não vi ainda a necessidade de comprar novos kits e talvez adquirir kits maiores, né? Porque a Easy Drummer permite fazer isso, né? A empresa que produz a Easy Drummer, ela permite até que artistas aí do ramo de bateria, né, os bateristas, façam seus kits signature, onde as pessoas possam baixar e instalar em seus computadores para conseguir um som mais próximo àquele som de um baterista e que a pessoa goste. Isso justifica o fato de eu não ter aqui. Deixa eu voltar aqui no meu kit básico. Isso justifica eu não ter aqui nesse último prato um prato de China. Mas se eu quisesse instalar aqui um prato de China, eu poderia, tá? Porque aí eu teria que pegar o arquivo MIDI, um arquivo talvez do 3DS, né? Aqui do prato, a animação dele, dentre outras coisas. Então é totalmente possível personalizar toda essa área aqui, não somente os pratos, como as peças de bateria, os bumbos, inclusive até mesmo o cenário. O cenário também é totalmente personalizável, dependendo aí dos recursos que você tenha dentro do Easy Drummer, tá? Então, essa foi uma breve apresentação. Agora, prosseguindo um pouquinho melhor, eu tenho aqui ainda mais 3 recursos, que são as palmas, que é o Chique Chique, e aqui o Meia Lua. E como vocês podem ver, cada uma das peças tem aqui essas setinhas, tá?
elas têm aqui essas setinhas, porque aqui é onde a gente consegue, ó, mudar uma peça, ó. Essas são caixas que já vieram instaladas nele, ok? E aqui mostra aqui a dimensão da altura da caixa e do diâmetro em polegadas. Tá? Então essa aqui é a padrão que estava no início. É uma caixa de 6 por 13 polegadas de diâmetro. E assim vai. Aqui, esses dois controles, esse primeiro representa a força da baquetada, né? Então o software ele tenta ao máximo simular uma bateria real. Então uma bateria real, o que a gente tem? A gente tem ali a mão do baterista, tem a mão de quem está tocando, e obviamente que em algumas partes da música algumas peças ficam um pouco mais suaves. Isso é totalmente possível de se controlar através desse botão, né? Aqui a força da baquetada, ele está no meio, é uma força padrão. É totalmente possível colocar força mais fraca é ótimo, né? É possível totalmente de eu colocar uma força mais suave e uma força mais forte, melhor dizendo, né? Então isso, é claro, vocês puderam ver que isso é controlado por decibéis, né? Que é a unidade de medida aí do áudio, né? Então, mais fraco, um pouquinho mais, rodando aqui o knob um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais forte. Então eles tentam meio que, usando os recursos aí do próprio áudio, né? Do próprios decibéis, eles permitem aí simular meio que a força da baquetada que o baterista dá na peça. E aqui embaixo, assim como toda peça de bateria, ela tem uma afinação. As baterias de heavy metal têm uma afinação um pouco mais pesada, um pouco mais grave. As baterias, ultimamente, desses sons um pouco mais populares, como forró, sertanejo, elas têm uma afinação um pouco mais aguda, né? E é isso que esse botão aqui também permite, né? Aqui ela está na afinação padrão, está em 00, mas eu consigo colocar até uma oitava abaixo, tá? A unidade de medida que ele usa aqui é o semitom, então 12 semitons para baixo dá uma oitava, e aqui 12 semitons acima dá mais uma oitava. Então vou deixar aqui na afinação padrão. Vou aumentar aqui um pouquinho a afinação dela. Ó. É uma caixa bem característica aí dos sons um pouco mais atuais, né? Aqui toda oitava para cima. Aqui é bem obsoleto, talvez nem se use, mas o software permite fazer isso. Agora eu vou jogar aqui um pouco mais para o grave, que é uma característica mais baterias mais pesadas. Dá para brincar bastante com esses recursos. E o legal é que todas as peças permitem fazer isso. O bumbo também te permite fazer isso. Ó, então aqui eu tenho outros tipos de bumbo. Aqui eu tenho de 18 por 22 polegadas de diâmetro, que é o padrão. Tenho esse outro. Ó, bateria de plástico. Essa aqui é de maple. 2 polegadas a mais de diâmetro. Esse aqui é de plástico. Tem até as baterias da Yamaha aqui. E claro, como eu disse no início, é totalmente possível de se personalizar, né? Instalando aí novos kits, novas peças.
e assim conseguir um pouco mais de possibilidade de combinação de som. E aqui também, como eu já mostrei, tem o controlador de decibéis, né, o ganho, né, tecnicamente falando é o ganho, e aqui o pitch, que são as oitavas, acima e abaixo. As peças, inclusive os pratos, também tem esses controles. Agora eu vou mostrar aqui alguns outros recursos, que esse aqui é só o primeiro painel. Esse é um painel aqui onde mostra a bateria em si, como o baterista veria essa bateria, né? Aqui é a bateria na visão do baterista. Isso é um ponto muito importante a se falar, porque geralmente isso varia muito de produtor para produtor. A gente tem um recurso chamado panorama, que não é um recurso novo, é um recurso muito antigo, que ele permite você posicionar as saídas de áudio no microfone em uma cena estéreo, é óbvio, onde cada uma das peças seriam posicionadas, né, para que você tenha ali um som um pouco mais real, um pouco mais presente das baterias, e não ter também todas as peças ali no meio do seu panorama. Se você tiver com fone de ouvido, recomendo que você preste bastante atenção, porque eu vou clicar em cada uma das peças e você vai conseguir ouvir, por exemplo, esse prato um pouco mais para a esquerda. É importante também que quando você esteja usando o fone de ouvido, que você coloque ele na posição correta, né? Então coloque a letra E na esquerda e a letra D na direita. Alguns fones de ouvido têm essa marcação, já outros não. Se o seu tiver, é importante que você siga. Se não tiver, é só você ver que talvez esteja invertido e colocar no local correto. Mas eu vou passar aqui, como eu disse, as peças, cada uma delas, e você consiga ouvir e sentir como se você estivesse na visão do baterista. Só um detalhe aqui, que a caixa e o bumbo é padrão sempre deixar no meio, então eles não variam, apesar da caixa estar um pouco mais deslocada para cá. No panorama, o sinal do microfone vai sempre no meio. Passar nos pratos. Você percebe que o som, conforme eu vou clicando, ele vai passando no seu fone de ouvido, né? Conforme está a posição aqui das peças. Isso é possível graças ao panorama, como eu falei anteriormente. Agora um pouquinho dos tons. Mais uma vez. Então você percebe aí que esse é recurso do panorama. Eu vou mostrar isso mais para frente, como que funciona. Porque o Sdrummer, ele tem uma parte onde você consegue abrir o mixer, ou seja, onde todas as peças da bateria, todos os microfones passam, para enfim você consiga ouvir na saída de áudio. Eu esqueci de mostrar aqui um recurso que é bem bacana também, são aqui nas palmas, né? Nesses 3 botões aqui eu tenho aqui as palmas em grupo, eu tenho as palmas sozinho, tenho também aqui o estalar de dedos em grupo e também o estalar de dedos sozinho. E tem ainda aqui um cowbell. Cowbell é bem usado aí para o pessoal que usa metrônomo, né? Tem gente que gosta de simular o metrônomo até ao vivo mesmo com o cowbell. E claro, também é um recurso mais usado para quem faz percussão, ou só percussão, ou também percussão na bateria. Bem legal o som do cowbell.
E também tem aqui os recursos, né, de afinação. Que dá ainda mais possibilidades aqui de combinação de som. Aqui no Chic Chic tem o 1 e o 2. E tem aqui as maracas, né, que são aí instrumentos bem característicos da região um pouco mais latina, que é o México, a Espanha, né? As maracas são bem características nessas regiões. E aqui o meia-lua. Tenho 2 tipos somente. Então, aqui são todos os recursos que a gente consegue encontrar nesse painel. Essa parte aqui de baixo, onde você consegue meio que enxergar uma linha do tempo, é o recurso que você consegue ver em todas as 4 abas que tem aqui em cima. Todas elas você enxerga isso aqui, porque aqui é onde você consegue programar, e eu vou mostrar como faz isso, onde você consegue programar, enfim, todos os sinais MIDI, para que você não precise ficar clicando em todas as peças da bateria cada vez que você for gravar. Até porque isso pode trazer muitos desalinhamentos aí no seu metrônomo, e isso não é bom. Para qualquer produção isso não é bom. Agora eu vou abrir aqui um outro painel que é o Browser, que é aqui, enfim, que estão programadas todas as levadas de bateria. Você pode ver aqui que eu tenho aqui na Modern, o que eu tenho um submenu, que é o menu balada, né? Eu tenho balada dos anos 60, e cada um desses botões que eu clico me abre em outras subpastas, onde eu tenho outros ritmos, como o slow rock, tem um rock balada de anos 80, tem o slow swing, né? Tem um rock, que tem um basicão, tem ainda sons latinos, ou o pessoal coloca bastante ritmo de rock, mais rock aqui. É um funk, né? O funk clássico, é óbvio, tem o jazz, tem o swing metal, ó, oldies rock, de novo, blues, né? Bluesy, né? Blues fácil. E aqui tem ainda twist, tem ainda rádio rock, tem o Motown, o rock 16, o kick metal, punk metal, né? E aqui ainda com os extras aqui que eu vou mostrar cada um deles. E aqui ainda no percussão tenho menos recursos, é claro, mas que eles também são bem característicos. A gente vai ver aqui um pouquinho deles aqui. Então aqui nesse primeiro menu, eu vou colocar aqui em 4x4, que é um tempo padrão. Eu tenho aqui, dentro do slow rock, eu tenho sons de introdução, de verso, pré-coros, pré-refrão, né? Refrão, que é o chorus, pontes, reviradas e finalizações. Você pode ver que cada um deles vai mudando aqui a quantidade de sons que tem programados. Por exemplo, na introdução aqui do slow rock, onde tem balada em 4x4, a primeira variação de introduções é essa. Agora tem também a variação número 2. Claro que eu não vou mostrar aqui uma por uma, porque tem muitas aqui, tem muitas possibilidades. Mas o legal é que dá para você fazer combinações com isso. Por exemplo, se eu pegar aqui essa variação número 1 e arrastar aqui para a minha linha do tempo MIDI, essa variação ela tem aqui 8 compassos, em que é totalmente possível recortar no início, recortar no final, ou ainda recortar no meio, duplicar, emendar com outra, e assim eu tenho várias possibilidades.
Eu vou mostrar aqui um exemplo em que eu vou fazer aqui rapidamente, claro que somente para exemplificar, uma pequena backing track de bateria. Então eu peguei aqui essa primeira variação que eu já tinha arrastado. Aqui eu tenho o controle de play, stop, loop. Esse botão aqui é bem bacana que te permite gravar em cima da trilha que já está. Aqui o tempo, que está 4x4, padrão. Aqui ainda o tempo do metrônomo, né, que está em 120 bpm. E aqui eu posso ligar ou desligar o metrônomo, né, e eu tenho aqui ainda o recurso do Song Creator, onde ele me abre todos os recursos que eu tenho aqui, só que de uma maneira um pouco mais bacana. Ó. Alguns backing tracks já prontos, por exemplo essa. É. Não está querendo vir para cá. Mas, enfim, é um recurso que você tem aí também. Aqui eu tenho ainda aqui um controle de MIDI. Como eu não estou usando equipamentos MIDI, isso aqui não tem tanta utilidade, né? E aqui ainda aqui é a logo da produtora, né? Que é a Tone Track, produtora aqui do EasyDrummer. Então esse controle aqui, como eu falei, ele tem em todos os painéis, tá? Todos os 4 tem esse controle aqui embaixo. Ele não muda, ele é padrão. Então eu vou fazer aqui uma pequena backing track. Vou colocar isso aqui para tocar. Legal que ele mostra na animação. Olha só. Ok, acabou. Eu não gosto de introdução tão grande assim. Eu vou colocar aqui em 4 tempos. Cadê? Aqui tem 3. Ué. Eu cortei um. Então vai do 5 para frente. Vou pegar aqui o finalzinho, porque o finalzinho tem uma reviradinha, ó. Já pode emendar aqui com outra parte da música. Clicando com o botão direito a gente tem o Song Path. E o EasyDrummer ele organiza a minha linha do tempo por cores. Então você pode ver aqui que as introduções, essa cor cinza, o verso é cor azul, e cada um deles tem uma cor, né? O chorus, a ponte, o pré-chorus. Aqui é uma outra determinação, aqui as reviradas e aqui as finalizações. E assim, se eu puxar qualquer uma delas, elas vão vir, claro, com a cor correspondente à parte da música. Isso ajuda a gente a nos achar, né? Nos ajuda a se achar no meio da música, no meio da backing track, no meio do material que você esteja fazendo. Então eu vou puxar agora um verso. Esse verso básico aqui eu vou clicar e arrastar para a minha linha do tempo. E ele já vai vir aqui na cor azul. Então vamos ouvir como que ficou a introdução com o meu verso. Bem básico. Tem aqui ainda o pré-refrão. É que eu posso, por exemplo, pegar daqui até essa parte, ele é bem pequenininho. E todos eles finalizam com uma pequena revirada. Como aqui é um pré-chorus, é um pré-refrão, é legal fazer uma revirada um pouco mais trabalhada. E ele tem aqui em fios várias possibilidades de reviradas, né, que são bem curtas, inclusive.
que é bacana aqui para o que eu vou exemplificar. Então eu vou copiar ela. Ela vem com o tamanho de um compasso. Como essa aqui tem 4 e a música está em 4x4, então eu tenho que tirar uma e colocar outra. Vamos ver como é que está até aqui. E aqui ficou com o chimbal fechado, mas enfim, já serviu para exemplificar, né? Vou tirar isso daqui para poder ficar um pouquinho melhor da gente ouvir. Eu vou colocar ele para cá. Agora eu vou pôr aqui o refrão. Que é bem exagerado isso. Enfim, já deu para entender um pouquinho como é que funciona isso daqui, tá? Todos esses painéis que você encontrar aqui funcionam da mesma maneira, só que eles variam, claro, o ritmo, né? O ritmo que vai ser tocado. Por exemplo, aqui no rock balada, tem essas variações. É quase um blues, né? O rock clássico é quase um blues. Que é o push halftime. Tem aqui os latins, né, os ritmos latinos. É quase um samba, né? Tem aqui ainda o pop. Tem um que eu acho bem bacana, que é essa pasta aqui dos metais, né? Tem um sonzinho um pouco mais pesados. Que é o pessoal que usa bumbo duplo, né? Bumbo duplo ou pedal duplo ainda. E ele tem aqui a possibilidade de você ter 2 bumbos nessa animação, né? Usando o recurso que eu falei no início do vídeo, que é baixando novas baterias, novos cenários, para conseguir se enxergar isso daqui. Aqui tem as reviradas. Engraçado. Então, esse aqui é basicamente como funciona esse painel aqui. Aqui nos extras tem alguns recursos bacanas. São entradas, né? Pequenas toques no chimbal. Só usa aí para introduzir alguma música ou a banda toda se comunicar através das introduções. Aqui tem os snare holes. Crescente. Esses são em 60 bpm e tem os também de 120 bpm. Esses aqui são planos. Os crescentes. Esse aqui vai diminuindo.
Bem legal. Então aqui tem muitos recursos muito bacanas, né, que dá para me usar em tudo aqui, tá? Agora vamos aqui para o terceiro painel, que é basicamente a mesma coisa que a gente encontra nesse segundo painel, que é o browser, tá? Porém, aqui a gente tem uma forma um pouco mais organizada, né, dos ritmos, mas basicamente a mesma informação que você tem lá, você também tem aqui, né? A diferença é que você tem um pouco mais de informação um pouco mais detalhada. Aqui tem um recurso bacana, por exemplo, aqui nessa função aqui, que eu tenho, vou deixar aqui tocando e vou colocar aqui um mixer, tá? Olha só, aqui nesse painel é onde a gente consegue ter o controle do mixer, tá? Onde a gente tem todos os canais, todos os microfones passam por aqui para enfim sair aí no canal de áudio que você está ouvindo agora. Então você vem aqui no browser, consegue ver que tem aqui os LEDs todos piscando conforme, né, o que a gente está ouvindo, que é o bumbo. E os controles são básicos, são controles que se encontram aí em baterias, né, que é em mesas de som, aliás, que é o solo, o mudo e aqui o controle do panorama, né? Como eu falei lá no início, o bumbo e caixa sempre ficam no meio. E o mais legal disso aqui é que ele tem aqui esses controles aqui que me permitem, se eu tiver, por exemplo, uma placa de áudio em que tenham muitos canais de saída, ele consegue me entregar, através dessa placa de áudio, as saídas onde eu quero que cada uma das saídas se comuniquem. Por exemplo, se eu quero que o bumbo saia na saída número 1, posso colocar a caixa para sair na saída número 2 e assim vai. E assim eu consigo, por exemplo, pegar esses sinais da minha placa de áudio e jogar, enfim, numa mesa de som física. E fazer essa mixagem que eu faria aqui, nesse painel, na mesa. Na mesa de som, e ali talvez direcionar ela para a funcionalidade que eu quiser. E também isso aqui me abre possibilidades para fazer o quê? Para eu pegar aqui esses canais de áudio separados, né, e jogar talvez em uma DAW, né, que é a Digital Audio Workstation, onde eu consigo aí mixar, enfim, como se eu tivesse uma bateria gravada ali em mãos e colocar recursos de reverb, compressores, apesar de que ele tem alguns recursos básicos aqui, como vocês podem ver: reverb, dynamics, compressor, pitch, o mic blend, mas ele nos dá essa possibilidade. O pessoal da Toontrack pensou nisso, Mas aqui, aí, voltando aqui agora a esse painel especificamente, eu tenho aqui os controles de panorama, e aqui na caixa você pode ver que ela tem um link aqui com compressor e com reverb. Então eu vou deixar aqui a caixa solada. Opa. Vou solar a caixa. Uma característica bacana aqui que vocês podem ver é que o Easy Drummer ele consegue pegar uma característica que é muito forte quando a gente está gravando a bateria real. Que, por exemplo, se você tem um microfone na caixa e um microfone no bumbo, é impossível, não vou dizer que é muito, vou dizer que é impossível de você pegar puramente ali o som só da caixa e puramente só o som do bumbo. Alguma peça vai vazar para outro microfone. E muita gente se incomoda com isso, e isso é totalmente normal. Tanto é normal que o próprio pessoal aqui da Toontrack
colocou essa característica que é bem forte na bateria real, que é de um som de uma peça vazar para o microfone de outra peça. É o que acontece aqui, por exemplo, nesse microfone da caixa. Você vê que o meu som do bumbo tá aqui, tá mudo, né? Aqui eu estou ouvindo só o som da caixa, mas eu consigo ver ainda o ruído do pedal, né, do baterista. Olha só. Isso é bem característico. Agora eu vou colocar todos os canais aqui. Eu solei a caixa para mostrar aqui, ó, que tem os compressores e os reverbs que são ligados a ela. Compressor. Reverb. Isso eu controlo aqui. Aumentar a compressão. Ó. Ele me dá um link já. E o reverb. Ah, tava... Posso ouvir só o reverb. Só o compressor. Tá bem comprimido. Agora o som todo em conjunto. Aqui o som do hi-hat. Esse daqui eu não sei porque eles não colocaram o som das peças vazando. Eu acho que é uma tipologia talvez sonora, talvez no MIDI, que ele não pega, e talvez também foi proposital dele, né? De deixar o som dos pratos um pouco mais limpos. Ou talvez ainda seja um microfone dinâmico. Tem várias possibilidades. Agora aqui os tons. Os tons não tem nada porque não é uma revirada. Mas deixa eu colocar aqui uma revirada para tocar. Fios. Nesse momento aqui, aquela parte do fone de ouvido é bem importante, tá? Porque aqui, olha só, ele tem um panorama e esse canal é estéreo. Tá uma confusão aqui agora. Deixa eu voltar para onde eu tava. Ok. Esse daqui são os microfones que ficam em cima do baterista. Geralmente são microfones condensadores. Por isso ele pega, claro, a sujeira. Para deixar também um pouquinho o reverb natural. Tem aqui o som de ambiência, né, que geralmente é um som do microfone da sala. Geralmente os produtores gostam de colocar esse microfone. Você vê que tem dois microfones, tanto é que ele é estéreo. Eles gostam de colocar esse microfone virado para a parede, porque ele vai pegar não o som direto da bateria, e sim o som da reflexão das paredes que essa bateria está causando dentro da sala.
aqui o compressor e o reverb, como nós já vimos. E esses aqui são os controles das percussões, tá? Tudo tá aqui. Aqui não tá saindo nada. Mas esses são os recursos que temos aqui. Esses recursos de reverb, pitch, compressor, vai variar de acordo com a bateria que eu estou usando aqui no momento. Vão variar, né? E também, depois que eu salvar aqui todo o meu MIDI, salvar tudo isso, eu tenho a possibilidade de vir aqui em File e salvar esse arquivo para que eu possa abrir posteriormente. Então aí é um software completo, né? Eu consigo aqui Saturn, eu consigo configurar os MIDIs, né? Os metrônomos, entre outras coisas. Então, esse aqui é o EasyDrummer, tá? Nem sei se eu estou pronunciando corretamente, mas tá aí. Essa é a minha demonstração um pouquinho dessa ferramenta que é muito boa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.